Remo e Volta Redonda são os primeiros times a conquistarem o acesso na Série C 2024. Ainda vão disputar aí a vaga na final, tá tudo aberto ainda nesse grupo B. E no grupo C, meu irmão, tu vai ver aqui, tá um grupo muito embolado. A gente vai para a última rodada com todos os times com chances de acesso. Vamos ver como é que foram esses jogos da quinta rodada do quadrangular final da Série C e projetar a última rodada, ver quem é favorito para conquistar as últimas vagas e quem é favorito para ir para a final no grupo do Remo. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo, canal que eu criei dedicado ao futebol brasileiro pra gente falar sobre todos os times. E hoje a gente tem muita coisa pra falar, é um dia especial, é pós-dia de acesso, né? Então, cara, não deixa de se inscrever aqui no canal primeiramente, porque assim você me ajuda demais e segue junto comigo, porque ano que vem, meu irmão, a gente vai falar sobre Série B também. Todas as rodadas da Série B. Quem acompanha aqui o trabalho do canal sabe que Série B é um dos carros-chefes do torcedorismo. Então, a gente vai seguir tudo. Não deixa de se inscrever e também deixar sua curtida nesse vídeo se você tá feliz, meu irmão. Aqui, a gente vai botar a tabela da Série C no ar e vai falar sobre essa última rodada que nós tivemos, né? A quinta rodada, a penúltima rodada do quadrangular final da Série C, que já decidiu dois acessos, né? Decidiu o acesso do Volta Redonda, o acesso do Remo, embolou muita coisa, meu irmão, embolou muita coisa o grupo C. Eu já vou botar no ar aí a tabela, porque, meu irmão, é o que importa nesse momento, é realmente a tabela da Série C. Então, vamos embora de tabela do Globoesporte.com, que a gente sempre usa. Tá aqui no ar, como você tá vendo aqui, ó, grupo B, já temos Volta Redonda e Remo. Ambos foram a 9 pontos, não podem mais ser alcançados por São Bernardo, que no máximo chega a 8 pontos. E o Botafogo, meu irmão, que quadrangular decepcionante do Belo, né? E aqui no grupo C, olha isso aqui, cara. 7 pontos, 7 pontos, 7 pontos e 6 pontos. Todo mundo com chance, teremos confrontos decisivos aí na última rodada. Mas vamos falar primeiro aqui sobre o que rolou nesses jogos, tá? Que decidiram os acessos de Volta Redonda e Remo. Depois a gente pula ali pro grupo C para falar sobre o que falta ali no grupo C, beleza? Cara, Volta Redonda e Botafogo, um jogo histórico, talvez o jogo mais importante na história do Volta Redonda, que é um time que já jogou final de Campeonato Carioca, né? Foi para a final do Campeonato Carioca em 2005 contra o Fluminense, né? Chegou a vencer o primeiro jogo, foi derrotado depois no segundo jogo, perdeu o título, mas o Volta Redonda já é um time bastante estruturado aqui no Rio de Janeiro. Venceu o Belo no estádio dele, né? No estádio Raulino de Oliveira, que na verdade é da prefeitura, se eu não me engano, de Volta Redonda, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Venceu de virada, meu irmão, de virada e na raça, subiu pela primeira vez na sua história. Pela primeira vez o Volta Redonda vai disputar a Série B. E tem que agradecer muito, né, ao seu time, que foi muito raçudo para virar esse jogo. Não foi um jogo brilhante tecnicamente do Volta Redonda. E, meu irmão, guardem esse nome. Você, torcedor do Voltaço, guarde esse nome. Kellyton, tá? Moleque saiu do banco de reservas no segundo tempo do jogo. Tava empatado aos 26 minutos. Ele fez, né? Ele saiu do banco para fazer esse gol do Volta Redonda, um gol histórico, gol da virada, uma jogada que foi num contra-ataque, né? A torcida do Volta Redonda tá de parabéns, cantou muito. Contra-ataque ali que o Robinho, né, começou esse contra-ataque, tocou pro Kellyton, que limpou a marcação de um jeito lindo, tá? E mandou uma bomba para fazer o gol. Dalton não podia fazer nada, o bom goleiro do Belo, né? Não conseguiu pegar essa bola. E, cara, o Kellyton tá com o nome escrito ali na história do Volta Redonda como o cara que fez o gol do primeiro acesso para a Série B da história do Volta Redonda. Então, parabéns ao time inteiro do Volta Redonda, a torcida do Volta Redonda, a cidade de Volta Redonda, que é uma cidade muito bonita. Já estive lá, tá? Já fui lá algumas vezes, joguei com a minha faculdade lá há alguns tempos, né? Eu fazia parte do time da faculdade. Joguei muitos torneios lá no Raulino de Oliveira, inclusive. A cidade de Volta Redonda é uma cidade muito maneira, um povo muito acolhedor, então merece demais aí esse acesso aí. Espero que vocês estejam felizes, né? Alguma coisa para deixar a vida do povo aqui do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio feliz, né? Então, cara, subiu, mas subiu só porque o Remo venceu também, tá? Porque se o Remo tivesse perdido ou empatado por São Bernardo ainda teria a possibilidade de alcançar o Volta Redonda. Mas o Remo... Vamos falar do Remo, né, meu irmão? Vamos falar do Remo que fez a sua parte
E foi na festa da sua torcida ali, na força da torcida do Remo que levou esse time até a Série B de novo, né? Ou a torcida do Remo que bateu o recorde de público do novo Mangueirão desde a reforma. O recorde era do Paysandu, né? Da torcida do Papão no jogo contra o Amazonas, né? Paysandu, acho que foram 40... Eu tenho o número aqui. 49.807 torcedores foram no total, né? Público presente nesse jogo entre Paysandu e Amazonas. Foi na Série C do ano passado. Mas hoje, cara, a torcida do Remo bateu e bateu por muito, tá? Foram 54.964 torcedores presentes no Mangueirão para ver esse acesso aí do Remo. De público pagante foi 50, olha isso, de pagante foi 50.468, tá? Muita coisa, uma renda de 2.802.000, ou seja, bateu todos os recordes, recorde de renda, recorde de público presente, recorde de público pagante. Então o Remo realmente, a torcida do Remo tá de parabéns. Eu fiz um vídeo exclusivamente sobre o acesso do Remo ontem, né? Eu vou deixar aqui no card se você não viu ainda. Pô, tava ainda ali, tinha acabado de assistir o jogo, de acabar o jogo, tava num momento ali tenso ali, né, do jogo. Então vai lá ver esse vídeo que tem algumas coisas interessantes sobre o Remo. Agora, detalhes do jogo em si, né? Que eu não falei muito sobre o jogo nesse outro vídeo. Falei só, dei uma pincelada ali, mas agora vamos falar um pouco mais sobre o que a gente viu dentro de campo, né? A gente viu um Remo desde o início com a vontade de conquistar o acesso, um time que foi para cima, o que a gente espera de um time nessa posição, né? O Remo chegou nesse jogo dependendo só de si, jogando dentro de casa, se vencesse, subiria. Dominou a partida desde o início, criou muitas chances, tá? Teve algumas oportunidades, o Ítalo teve muitas chances de gol, tá? Nesse primeiro tempo, quase fez alguns gols aí, de cabeça, chutando. E aí, no finalzinho, aos 47 minutos do primeiro tempo, o Ítalo fez o gol, né? O Jaderson lançou pro Ítalo, o Ítalo fez o gol e fez ali o seu 10º gol nessa Série C. E, cara, a torcida do Remo explodiu, né? Explodiu demais, foi pro intervalo vencendo. O Remo voltou ali, realmente, assim, ainda em cima, né? Com 2 minutos do segundo tempo. O Kelvin e o Ítalo fizeram uma boa jogada. O goleiro do São Bernardo fez uma ótima defesa. Aí o Remo continuou um pouco em cima. O São Bernardo, obviamente, precisava do empate para se manter vivo no acesso. Se arriscou um pouco mais. Só que o Remo conseguiu controlar bem, né, esse segundo tempo, a reta final do segundo tempo. Não teve muitas situações críticas, né? Teve até uma chance em que o goleiro do São Bernardo foi o Alex, né? Alex Alves. Fez uma defesa assim, quase que um milagre, tá? Numa cobrança de falta do Pavani. O Ítalo teve outras oportunidades, mas assim, acho que na reta final ali o São Bernardo pressionou um pouco, o Remo acabou se retraindo um pouco, mas chance mesmo. Teve uma falta no finalzinho, na entrada da área ali, que o São Bernardo bateu mal, foi mal batida a falta, e teve uma chance também, uma bola cruzada na área que a zaga do Remo falhou ali, afastou mal, sobrou na pé do atacante que não fez o gol, chute de frente pro gol. Ele não fez o gol. E, meu irmão, o Remo subiu, tá? O Remo subiu e subiu jogando o melhor futebol. Remo e Volta Redonda, tá? Contando os dois grupos. O melhor futebol é deles, tá? É difícil você falar quem joga melhor aqui. Mas os dois mereceram muito esse acesso antecipado. Tanto que os dois empataram tanto em Belém quanto em Volta Redonda. Então fizeram bons jogos. Seria interessante que essa fosse a final da Série C. Mas infelizmente só um dos dois pode ir para a final. Merecido demais o acesso do Remo. Cara, um time que mudou da água pro vinho nesse quadrangular final. Chegou com a pior campanha da primeira fase, né? O 8º colocado, pegou a última vaga e saiu aí como o primeiro time a conquistar o acesso junto com Volta Redonda. Então, realmente, assim, gigante o que o Remo fez, o que a torcida fez. Inclusive, quero agradecer a torcida do Remo que tá me marcando em peso nos stories lá direto do Mangueirão. Meu irmão, acho que mais de 30 pessoas já me marcaram, já repostei os stories de todo mundo lá no meu Instagram da festa direto do Mangueirão. Então, muito obrigado a todos vocês. Vou seguir marcando a festa de todas as torcidas da Série C até o final, porque o grupo e a Série C ainda não acabaram. Nesse grupo B ainda, a gente ainda tem que decidir quem vai ficar com a vaga na final. Você tá vendo aqui que esse umzinho aqui é um azul um pouco mais escuro do que o segundo lugar. Por quê? Porque tá aqui, ó, finalistas e classificados para a Série B. Então só o primeiro lugar de cada grupo vai direto
para a final da Série C, vai disputar em 2 jogos a taça de campeão brasileiro da terceira divisão do nosso futebol. Então, ainda tem isso para decidir aqui no grupo B, tá? Então, ó, tá tudo muito parelho. Olha aqui, ó. Volta Redonda e Remo estão empatados em 9 pontos. O Volta Redonda tá na frente por conta de um golzinho a mais de saldo, né? Tomou um gol a menos que o Remo. Olha aqui. Fizeram o mesmo número de gols, mas tomou um golzinho a menos. 4 o Remo tomou, Volta Redonda tomou 3 e por isso o Volta Redonda ainda está na primeira colocação do grupo. Tudo vai ser decidido aqui, né? Ou seja, obviamente, se o Remo vencer e o Volta Redonda não vencer, o Remo, obviamente, passa, fica aí na primeira colocação, né? O Volta Redonda depende só de si, né? Se o Volta Redonda ganhar por 1-0, né? E o Remo ganhar por 1-0, o Volta Redonda fica com a vaga, mas com certeza vai ter aquela comunicação, né? Se os dois estiverem vencendo, eles vão precisar de saldo, né? Então, se o Remo fizer 2-0 e o Volta Redonda fizer apenas 1-0, o Remo fica com a vaga. Mas aí o Volta Redonda, sabendo que tá 2-0 lá no Almeidão, vai precisar fazer mais um gol no São Bernardo. É fácil, não é assim. Então, essa vai ser a parte interessante desses jogos aqui no sábado, para ver quem é que vai ficar com a vaga na final. Vai ser realmente muito interessante, tá? Aqui no grupo C, né, você já tá vendo que tá uma loucura total, né? Todo mundo aqui empatado, meu irmão. 3 times com 7 pontos. O Londrina pegou a vaga da Ferroviária na zona de acesso, tá? A Ferroviária que poderia ter conquistado o acesso na rodada passada, não conquistou. Poderia ter conquistado nessa, não conquistou. E agora se vê na terceira colocação. E, cara, não depende mais dela, né? Não, depende sim. Depende por conta desse confronto entre Atlético e Londrina. Ainda depende só dela, né? Então, se vencer, a Ferroviária se classifica para a segunda divisão do ano que vem. Mas chega pressionada, né? Chega pressionada para essa última rodada. Falando sobre esses jogos, esse aqui foi uma surpresa. O Ipiranga, cara, se recuperou muito bem nesse jogo contra o Atlético aqui, ó. Vencendo aqui o Atlético, foi a sua primeira vitória que manteve o Ipiranga muito vivo. E o Ipiranga também depende só dele, tá? Todos os times aqui, meu irmão, essa é a parte interessante. Todos os 4 times do grupo C dependem só de si para conquistar o acesso. Você tem noção do que vai ser essa última rodada, cara? Vai ser uma insanidade. Todo mundo, quem vencer sobe. É isso, são 2 finais. Quem vencer sobe, são 2 finais pelo acesso. Mas falando sobre esse Ipiranga aqui que demonstrou uma força impressionante, fez um primeiro tempo bastante equilibrado contra o Atlético. O Ipiranga foi um pouco melhor, tá, do que o Atlético nesse primeiro tempo. No segundo tempo, cara, foi maluco. Segundo tempo, doidaraço. Os 3 gols saíram aqui nesse segundo tempo, né? O Ipiranga abriu 1-0, né? Logo no início ali, fez o gol. Mas, cara, teve um lance muito doido, tá? Teve um pênalti, depois que estava 1-0 pro Ipiranga, teve um pênalti, tá? O Tadei sofreu esse pênalti, o Edson Cariús bateu e o Jefferson defendeu, goleirão do Atlético, tá? Então, normal, até aí tudo bem, né? Pênalti perdido. Mas só que o VAR revisou e mandou voltar e não fez sentido nenhum do porquê que ele mandou voltar, porque aparentemente o Jefferson não se adiantou, não foi invasão que decretou o gol, não teve uma invasão assim que tenha sido um gol no rebote por conta da invasão. Não ficou muito claro porque que o VAR mandou voltar, mas o VAR mandou voltar, então o Cariús teve a sua segunda chance de fazer o gol, e aí ele bateu, né? E, meu irmão, perdeu de novo, cara. O maluco bateu na trave, nossa senhora. E aí deu uma animada no Atlético, né? O Atlético começou a se empolgar, o Ipiranga meio que sentiu, só que aí Sidmar marcou contra, tá? Marcou pro Atlético, mas foi contra, né? Então foi um gol do Ipiranga, 2-0. Ipiranga no finalzinho ali o Atlético diminuiu, ainda teve esse 2-1 aqui para ajudar no saldo, mas o Atlético também poderia ter conquistado o acesso, né? Mas caso a Ferroviária vencesse o seu jogo também. Então, mesmo se o Atlético tivesse vencido esse jogo, não teria subido por conta da derrota da Ferroviária. Mas chega ali ainda na liderança do grupo, só que com tudo aberto, né? Vai pegar agora um Londrina na última rodada, subindo muito de produção. E nesse jogo aqui, entre Londrina e Ferroviária, cara, num confronto direto, tá? Confronto direto, tanto que o Londrina com a vitória acabou passando a Ferroviária. Então, o Londrina, sabendo que tinha essa possibilidade, né? Foi pra cima de qualquer forma da Ferroviária. E aí começou a saga de Saulo, meu irmão, goleirão da Ferroviária, que você vai ver que foi um dos grandes personagens desse jogo. O jogo tava equilibrado ali, né? O Londrina um pouco mais em cima. Foi quando Saulo, né, tomou um gol bizarro de longe, tá?
chute de fora da área, bastante longe ali da intermediária. A bola deu uma quicada, é verdade. Saulo acho que perdeu um pouco o tempo da bola e acabou tomando gol, né? Acabou tomando gol, ele acabou espalmando pra dentro do gol. Eu nem sei qual foi a física desse lance. Eu sei que ele espalmou e a bola subiu e entrou no gol. Um frangaço, uma falha bem bizonha, mas, cara, isso acontece, tá? Saulo já salvou muito a Ferroviária nessa Série C. E, obviamente, esse foi um jogo bastante infeliz. Não dá pra sacrificar o Saulo, só que, cara, a gente tem que noticiar, né? Pelo amor de Deus, porque realmente foi uma atuação, assim, que pra esquecer, tá? O Saulo tem que esquecer, realmente. Não esquecer, né? Mas, assim, não dá pra ficar só martelando no que aconteceu nesse jogo. Apesar de ter sido um jogo bastante importante pra Ferroviária. Mas o Saulo, como eu disse, já salvou muito a Ferroviária pra chegar onde ela está hoje. Mas foi uma saga impressionante, tá? A Ferroviária precisava, né? De qualquer forma, de um resultado bom, pelo menos do empate, né? E aí, não conseguiu, correu atrás, né? O Saulo tomou esse gol, a Ferroviária correu atrás, empatou esse jogo, tá? Conseguiu empatar o jogo e foi pra cima do Londrina, né? No segundo tempo, o Londrina, ainda precisando dessa vitória para voltar, né, ao zona de acesso, para entrar pela primeira vez, foi para cima, uma pressão danada, zaga da Ferroviária tirando bola em cima da linha, Saulo defendendo, e aí Saulo, né, de novo, né, acabou falhando um tiro de meta que ele foi cobrar, e cara, outra falha bizarra, meu irmão, ele cobrou o tiro de meta no pé ali do jogador do Londrina ali pela lateral, ele recebeu, cruzou para a área e 2-1 Londrina. Mais uma vez, ele ficou muito triste, né? Dá pra ver, ele fica transtornado ali com essa outra falha bizarra, o Saulo. E aí o Londrina saiu na frente de novo, Ferroviária. Meu irmão, foi pra cima, a galera de linha ali, né? Dando a vida pra tentar empatar esse jogo. Conseguiu empatar o jogo, tá? Foi um gol contra do Londrina, tá? Esse jogo foi muito louco, tá? Conseguiu empatar, foi uma cobrança de escanteio, a bola foi desviada ali no primeiro pau. E aí, gol contra do zagueirão do Londrina. Empatado, o jogo parecia que ia terminar assim, né? A Ferroviária ainda iria a 8 pontos, né? Assumiria, inclusive, estava assumindo a liderança desse grupo, indo para a última rodada ali mais tranquila, deixando o Londrina com 5 pontos. Tudo mais tranquilo para a Ferroviária. E aí, aos 49 do segundo tempo, dessa vez não foi uma falha bizarra, mas o Saulo acabou falhando. Ele deu, acho que foi mais azar do que falha, tá? Vou tirar um pouco aí do peso desse lance do Saulo. Ele foi sair para abafar, acabou abafando e sobrando no pé do jogador, né? Foi o Thiago Enes que fez o gol aos 49 do segundo tempo, o gol da vitória do Londrina, o gol que botou o Londrina aqui na zona de classificação. O que a gente pode esperar desse grupo agora, meu irmão? O que a gente vê nesse grupo grupo C aqui? Cara, tudo embolado. Eu acredito que na última rodada, cara, os times que jogam dentro de casa sejam os favoritos para subir. Só que, cara, isso aqui é final. A única vantagem que eles têm é de decidir em casa, mas é uma final. Você veja bem, eles têm... Bom, obviamente eles têm a vantagem também de empatar, né? O Atlético aqui, por exemplo, ele tem a vantagem do empate. Se o Atlético empatar, ele vai a 8 pontos, Londrina vai a 8 pontos. Então, a Ferroviária vai a 10, né? A Ferroviária vai a 10 e o Ipiranga iria a 9. Se eles empatarem, a Ferroviária iria a 8. Então tá, então é isso. O Atlético tem a vantagem do empate. É o único time que tem a vantagem do empate. Ele pode empatar, tá? Que ele sobe. É o único time que não precisa necessariamente vencer para subir. O Atlético com o empate, ele sobe. Por quê? Tá? Olha a conta que eu fiz aqui. Ele vai a 8 pontos, certo? Então o Londrina já não vai passar ele porque o Londrina já tá atrás. Empate permanece na frente do Londrina. E aqui nesse jogo, um dos dois vai vencer, obviamente. Ou vai dar empate. Mas se um dos dois vencer, o outro não vence. Então, só um pode passar o Atlético. A Londrina, o Ferroviária vencendo, iria a 10, passaria o Atlético, que estaria com 8. O Ipiranga vencendo, iria a 9, passaria o Atlético, que estaria com 8. Mas o outro time não passaria. Se der empate aqui, nesse jogo, né? A Ferroviária iria a 8 pontos, também não passaria o Atlético por conta do saldo de gols. Então, o Atlético joga pelo empate, o resto tem que vencer para garantir o acesso. A Ferroviária pode até subir com um empate, caso o Londrina perca pro Atlético. Vai ser uma doideira total. Todos os jogos são no mesmo horário dos dois grupos. Vai ser uma loucura total aqui essa reta final
de Série C, talvez eu faça uma live acompanhando esses jogos ao vivo. Obviamente que eu não vou poder mostrar, né? Não vou poder mostrar imagens do jogo, porque eu não tenho os direitos, mas talvez eu faça uma live aí, se eu conseguir, eu faço uma live acompanhando os jogos no mesmo horário junto com vocês, tá? Pra gente ir entendendo a movimentação da Série C, pra gente conversar, trocar uma ideia. Coloca aqui embaixo se você gostaria dessa live aí, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho, deixa sua curtida nesse vídeo, cara, porque me ajuda muito. Você não tem noção de como a sua curtida me ajuda e da sua inscrição também para você fazer parte do nosso time e continuar com a gente aí pelos próximos anos. Então, ano que vem tem Série B, se inscreve, tem Campeonato Estadual vindo pela frente. Cara, torcedorismo não para, tem notícia o tempo inteiro, tem interação comigo, então se inscreve. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.